Temos a função limpar-texto, onde ela basicamente remove o último caractere do texto, se ele for contra a barra N ou contra a barra R. Também criamos a função ordena-item, que usa o algoritmo do bubble sort para realizar essa ação. E por fim temos a função obter descrição da regra, onde ela recebe o código da regra e retorna a descrição correta da mesma. Eu vou explicar um pouco da estrutura do projeto aqui, tá bom? Então temos 12 struct, que vai armazenar o item. Então a struct vai basicamente armazenar o nome, peso, o valor, o tipo do item e o valor peso que será usado na função gulosa posteriormente. Eu tenho uma struct fase também, que ela armazenará o nome da fase, a capacidade, a regra dela, que vai ser qual buff que eu tenho, e os itens que foi determinado com a variável, foi definido como itens máximos que eu posso armazenar nessa fase, ou guardar nessa fase, tá bom? Na fase, nessa função aqui abaixo. Então basicamente vai entrar um txt, o limpa-texto ele vai preparar essa string para eu começar a ler com a função de scanf, tá bom? Então a primeira leitura que eu vou fazer é para puxar o nome da fase. Assim que eu tiver o nome da fase, eu já guardo, com o scanf mesmo passando. Então depois eu vou fazer uma leitura da capacidade, depois a leitura da regra. São basicamente a mesma coisa, tá bom? Mesmo código. Então eu vou lendo na string até achar a informação. Chamo a função aqui limpa-texto, passando a fase e a regra. E depois eu entro no for aqui, que ele vai passar um for até o máximo de itens que eu tenho, que foi definido 4 lá em cima. Então ele vai em cada for ele vai passar para puxar a informação de nome, peso, valor, tipo, tá bom? Então em cada item ele vai fazer essa chamada. Então basicamente temos duas estruturas, item e a fase, duas structs, não duas estruturas, perdão, duas structs, que vai armazenar esses dados. O limpa-texto vai ser para preparar meus dados, txt, para a minha ler fase, ler as informações do arquivo. A escolha, que seria o algoritmo guloso. A gente recebe o arquivo de saída, que é onde a gente vai escrever, e aí de novo a array de structs fase. A gente tem uma booleana que é uma tech flag false, e int iterações igual max itens, porque a gente tem aquelas duas regras. Se for uma fase onde o item tecnológico ele não pode ser particionado, a gente precisa saber disso, e também tem aquela fase que a gente não pode fazer todas as iterações, a gente tem que fazer apenas 3, porque a gente só pode levar 3 itens. Então a gente optou por colocar essas int iterações que a gente vai conseguir manipular mais fácil, já que a gente não pode mexer no max item que está com define. A gente podia simplesmente colocar um -1 na iteração correta, mas por questão de simplicidade a gente optou por fazer assim. Então a gente pega a regra da fase, que a gente está trabalhando atualmente, a gente verifica se é valor mágico dobrado, mais que o valor dobrado. Se for, a gente vai iterar por todos os itens, multiplicando o valor de todo item que o tipo seja mágico. Se for sobrevivência desvalorizada, a gente vai fazer o mesmo teste. Dessa vez a gente vai iterar por todos os itens e a gente vai diminuir em 20% o valor dos itens que tem o tipo sobrevivência. Se for tecnológicos inteiros, a gente simplesmente ativa a flag tech flag igual a true. E se for 3 melhores valor peso, a gente coloca iterações igual a 3, porque dessa vez a gente não vai mais poder iterar pelos 4 itens. A gente vai poder só fazer 3. Se não for uma regra conhecida, a gente informa que a regra desconhecida retorna 0 para poder encerrar o programa. E aí a gente calcula todas as razões valor peso de todos os itens, independente se a gente só vai escolher 3 ou não, a gente calcula de todos os itens. Então ordena, usando aquele bubble sort que a gente fez, a fase, os itens da fase. A gente inicia um float lucro com 0.0, que é como o lucro atual da fase, e a gente vai imprimir a fase com o nome da fase, a mochila com a capacidade da mochila e a regra aplicada, com a descrição da regra, em vez de imprimir a regra. Depois disso a gente parte para a escolha gulosa. A gente vai fazer iterações de i igual a 0 até iterações, porque a gente usa essa variável para saber se era 3 ou não, mas também tem a condição de que a capacidade da mochila tem que ser maior que 0. Então, se a gente pega o primeiro item, se o peso do item for menor ou igual à capacidade atual da mochila, a gente pode colocar ele inteiro dentro da mochila, simplesmente coloca ele dentro da mochila, remove da capacidade da mochila o peso do item, que é como se a gente estivesse colocando dentro da mochila, e a gente acrescenta no lucro o valor do item, e coloca na saída que a gente pegou inteiro, o nome do item, peso e valor. Caso contrário, a gente vai ter que verificar se é uma tech flag ou não. Se a tech flag não estiver ativa, então a gente pode fracionar qualquer item. Então a gente vai colocar como a razão da fração a capacidade da mochila dividida pelo peso atual. Assim a gente consegue colocar dentro da mochila a parte fracionada que a gente pegou do item, e a gente coloca na saída que pegou o item fracionado, multiplicando o peso e o item pela razão da fração. Assim a gente consegue imprimir corretamente quanto do item a gente pegou e qual foi o lucro que a gente teve com essa fração do item. A gente também coloca no lucro essa fração do valor e zero a capacidade da mochila, porque se tinha 3 kg na mochila, a gente fracionou 3 kg de um item e colocou na mochila, acabou a capacidade da mochila. Já caso a tech flag seja true, então a gente não pode dividir itens tecnológicos. A única diferença que a gente faz, a gente verifica se o tipo é tecnológico. Se for tecnológico, a gente já sabe que o item não cabe inteiro na mochila para ter caído aqui. Se for tecnológico, a gente simplesmente dá um container, porque a gente não pode fracionar ele para colocar na mochila. Se não for tecnológico, a gente faz a mesma lógica da função anterior e prossegue normalmente. E por fim, a gente printa o lucro obtido. Na lei, verificamos primeiro se os argumentos para a execução do programa estão corretos. Verificamos se conseguimos abrir o arquivo de entrada, se ele existe. E verificamos se conseguimos criar ou abrir o arquivo de saída.
Logo após, damos início ao programa. Começamos utilizando uma lock para alocar o espaço de uma fase. Também começamos com a quantidade de fases igual a 0. Utilizamos a função ler fase para tentar ler uma fase. Além disso, fazendo a quantidade de fases mais 1. Assim, enquanto a função retornar 1 significa que ela conseguiu ler uma fase. Continuando então o loop while. Resumindo, alocamos um espaço para uma nova fase enquanto existirem fases. Quando a função retornar 0, isso significa que não existem mais fases. Pulando então o while e fechando a entrada. Se a quantidade de fases for maior que 0, retiramos, fazendo o realloc, o espaço a mais que é feito. Esse espaço a mais é feito porque nós alocamos uma fase logo em seguida da outra, e esse espaço a mais não é necessário. Se a quantidade de fases é igual a 0, ou nós não conseguimos ler, ou o arquivo está vazio. Portanto, fechamos a saída, liberamos as fases e retornamos 1 para encerrar o programa. Em seguida, o programa continua chamando um loop, que é equivalente à quantidade de fases existentes. Passando a função escolha, com a saída, onde iremos escrever, de acordo com a fase atual da iteração. Verificamos se é igual a 0 para ver se a regra é conhecida. Caso ela não seja conhecida, nós encerramos o programa fechando a saída e limpando as fases. Caso ela seja conhecida, continuamos iterando, colocando na saída corretamente todas as fases com as saídas necessárias. Após isso, significa que o programa concluiu todas as escolhas, tendo decisões em todas as fases. Podemos então fechar a saída e limpar o arquivo de fases, imprimindo também que a escolha dos itens foi feita com sucesso, mostrando então o arquivo de saída e encerrando o programa.